boa tarde. Uma atitude que parece inofensiva é considerada crime. Muita gente não sabe disso. Eu estou falando do uso clandestino do Wi-Fi. Usar a internet de outra pessoa sem o consentimento dela pode até dar prisão. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Medida provisória institui novas situações em que o governo federal pode contratar profissional temporário. Começa o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E ainda, Superior Tribunal de Justiça entende que plano de saúde não é obrigado a custear fertilização in vitro quando há exclusão expressa do tratamento no contrato. Para o ministro, determinar o custeio nesses casos pode trazer desequilíbrio econômico-financeiro dos planos. O governo publicou hoje medida provisória que muda as regras para a contratação de profissionais por prazo determinado e sem concurso público. Um dos objetivos é melhorar o atendimento no INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. E quem tem os detalhes e conta pra gente ao vivo agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Um dos pontos da medida provisória prevê a contratação de servidores aposentados para que eles atuem na mesma área de quando estavam na ativa. E isso, segundo o governo, vai permitir a recontratação de peritos, o que deve, então, facilitar que seja feita a diminuição das filas do INSS. Desde o início do ano, 2 milhões de pessoas aguardam respostas por benefícios como aposentadorias, pensões e também auxílios. O prazo por lei é de 45 dias, mas ele não está sendo cumprido. Além dessa medida de convocar os ex-servidores, o governo também anunciou que vai chamar militares da reserva para atuarem no INSS, só que o decreto ainda não foi publicado. Essa medida provisória divulgada hoje já está valendo, mas ainda é necessária a aprovação do Congresso Nacional. Rafaela. Obrigada pelas informações, Gabriel. Fertilização in vitro. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que plano de saúde não é obrigado a custear o tratamento se houver exclusão expressa no contrato. No caso que foi julgado no STJ, uma beneficiária teve recomendação para fazer fertilização in vitro para engravidar, porque ela tem problemas de saúde que dificultam a gestação natural. O plano de saúde negou a cobertura para o procedimento e a mulher entrou na justiça. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o pedido dela foi aceito e a operadora do plano foi condenada a custear a fertilização. Isso porque o Tribunal Estadual considerou que essa técnica pode ser entendida como parte do que a legislação prevê como planejamento familiar. O relator do caso na 4ª turma do STJ, ministro Marco Buzzi, destacou o entendimento predominante da Corte de que os planos de saúde não têm obrigação de custear a fertilização in vitro. O ministro ressaltou a Resolução 192 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que indica que a inseminação artificial e o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar não são de cobertura obrigatória. Para o ministro, determinar o custeio nesses casos pode trazer desequilíbrio econômico-financeiro dos planos, o que prejudicaria os segurados e a própria viabilidade do sistema de suplementação privada de assistência à saúde. E outro caso envolvendo o plano de saúde. Dessa vez, por determinação da Justiça, a operadora vai ter que cobrir os gastos com o tratamento de uma criança com autismo. O juiz entendeu que o atendimento é fundamental para manter a integridade psicológica, física e emocional do paciente. Quando Vinícius tinha apenas 2 anos, o Hélio e a esposa começaram a perceber que o filho apresentava alguns sintomas do autismo. O transtorno exige atendimento de vários profissionais e uma educação inclusiva. O problema é que a criança teve a vaga negada. Buscar a justiça foi a solução encontrada pela família. Fizemos a pedido verbal, por escrito, e não estava dando certo. Procuramos o contato com o Ministério Público, com a OAB, aqui de Brasília. E por último, vimos que, olha, vai iniciar o ano letivo, essa decisão continua valendo e nós acreditamos que o nosso filho será prejudicado. Daí procuramos a justiça, procuramos advogados, explicamos o caso e reunimos vários laudos de diversos profissionais, vários relatórios, para poder colocar tudo isso na nossa ação, para fornecer dados que a justiça entendesse o nosso ponto de vista.
O caso do Vinícius não é isolado. Por todo o país se repetem situações em que os pais buscam o poder judiciário para conseguir um atendimento especializado para os filhos. Foi o que aconteceu com uma mãe de São Paulo, que teve a cobertura de um tratamento interdisciplinar negada ao filho. O juiz que analisou o caso obrigou que o plano faça a cobertura do tratamento. O argumento é de que ele é indispensável para a integridade do paciente. Este advogado explica que, se os procedimentos já foram testados e aprovados, não há motivo para o plano negar o atendimento. É importante que o médico faça a devida prescrição do tratamento, né? Interessante você lembrar também que a própria lei do plano de saúde, ela estabelece que tudo tem que ser feito para o restabelecimento da saúde, né, do paciente. Então, quando surge um tratamento eficaz, né, uma terapia eficaz, e aquele médico prescreve, acaba que o plano tenha que arcar com isso. O transtorno do espectro autista afeta de diferentes formas o desenvolvimento neurológico e a capacidade de relacionamento dos pacientes com outras pessoas. Esse tratamento tem que acontecer porque essas crianças estão em desenvolvimento ativo. Quanto menores essas crianças e mais rápido esse tratamento, melhor vai ser para essa criança. Então precisa ser o quanto antes, tem um senso de urgência enorme. Os contribuintes já podem entregar a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. A partir deste ano, as restituições serão pagas em 5 lotes e não mais em 7. O primeiro deles será liberado em maio. Os demais serão pagos em junho, julho, agosto e setembro. Idosos, pessoas com doença grave ou deficiências físicas e mentais têm prioridade no recebimento. A Receita espera recolher 32 milhões de declarações. O prazo termina no dia 30 de abril. O Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos do Foro de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, vai realizar a 3ª edição do mutirão de negociação de dívidas em parceria com o PROCON do município. As empresas podem fazer a adesão voluntária para participar do projeto até o dia 6 de março. Para participar do 3º mutirão de negociação de dívidas, as empresas interessadas podem comparecer ao Sejusc no Foro de Gravataí. Também é possível encaminhar um e-mail para sejusc.gti@tjrs.jus.br. As inscrições para os consumidores serão abertas no dia 9 de março e se encerram em 3 de abril e devem ser realizadas diretamente no Foro da Comarca de Gravataí. As sessões de conciliação serão realizadas entre 11 e 15 de maio. O objetivo é oportunizar a regularização e a renegociação de débitos através de práticas autocompositivas. E veja a seguir, usar o Wi-Fi de outra pessoa sem permissão é considerado crime. Assunto para daqui a pouco, continue com a gente. Justiça é você fazer a coisa certa, né? Beneficiar de uma forma correta, certa. Policiais militares do Ceará voltaram hoje ao trabalho depois de 13 dias de motim. A categoria decidiu em assembleia na noite deste domingo aceitar a proposta apresentada pela comissão especial formada por integrantes dos 3 poderes. Pelo acordo, o governo se comprometeu a investir 495 milhões de reais em salários dos policiais até 2022. Também não irá fazer transferências de policiais para trabalhar no interior do estado nos próximos 60 dias. A proposta de anistia para os grevistas foi recusada, mas o governo se comprometeu a fazer uma revisão de todos os processos contra os manifestantes, que terão apoio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para a Defesa. A greve de agentes de segurança, como os policiais militares, é considerada inconstitucional, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal de 2017. O download está lento e a conexão ruim. Seu sinal de Wi-Fi pode estar sendo usado por outra pessoa sem a sua permissão. Essa prática é crime, podendo ser punida com multa e até prisão. Entenda mais sobre o assunto agora na reportagem. Imagine chegar em casa e não conseguir assistir a um filme ou aquela série porque o Wi-Fi está muito lento.
Se isso acontece com frequência, pode ter alguém usando a sua rede sem a sua permissão. Uma prática considerada crime. A Lei de Telecomunicações, ela faz uma equivalência ao Código Penal, artigo 55, parágrafo 3º do Código Penal. O Código Penal, ele prevê o crime de furto de energia elétrica. A Lei de Telecomunicações, no artigo 183, já prevê o crime de furto em rede de telecomunicação, seja ela por meio de rádio, qualquer meio eletromagnético, fibra óptica, por exemplo. Por outro lado, a pena da lei é de 2 a 4 anos, prevê a reclusão de 2 a 4 anos àquele que realiza o furto. Este especialista em redes alerta para alguns sinais deste crime. Você pode observar se as luzes do modem estão piscando demais, com poucos equipamentos sendo utilizados. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Okay? E o outro ponto, a gente teria que entrar na administração do ambiente para ter certeza do que está acontecendo. Que aí você tem que entrar na interface de administração do roteador para que a gente consiga verificar quantos equipamentos estão conectados. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Simone Magalhães. Simone, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Bom, nós acompanhamos na reportagem uma prática que acaba sendo comum, às vezes o consumidor não sabe que é ilegal, compartilha ali com o seu vizinho a internet. Isso pode ser feito? Cabe alguma punição? Isso não é recomendável de forma alguma. Esses serviços de telecomunicações, celular, internet, eles estão cada vez mais introjetados na nossa vida, no nosso cotidiano. E muitas vezes as pessoas dependem tanto desses serviços que acabam não percebendo que esse tipo de situação de compartilhamento de internet com um vizinho, por exemplo, não é possibilitado pelas regras da Anatel. E a Anatel diz o quê em relação a essa contratação, sobre o perímetro da residência? Tem alguma regulamentação em torno dessa área que a internet pode ser utilizada? Sim, nós temos resoluções específicas da Anatel sobre esse assunto, ou seja, a partir do momento em que existe a contratação, né, para a prestação de um serviço de telecomunicação, aquele contratante é que tem o direito de usar esses serviços. É claro que dentro de uma residência, por exemplo, se espera que a partir do momento que se tem uma banda larga, que essa internet seja utilizada, né, por todas as pessoas que moram naquela residência. Mas ultrapassar esses limites daquela edificação ou daquele imóvel é que já começa a configurar aí uma ilicitude, ou seja, dividir, compartilhar internet com vizinhos não é de forma alguma recomendável. Agora a figura muda quando você frequenta um restaurante, vai usar a internet do restaurante, do estabelecimento, claro. Agora quando você vai ali para a porta da loja só para usar o Wi-Fi. Acontece muito isso no dia a dia, né? Apesar que isso também não é recomendável. É claro que aquela empresa, aquele restaurante, quando faz essa contratação, né, com a operadora, existem algumas regras específicas que permitem esse compartilhamento entre aquelas pessoas que estão ali dentro daquele perímetro, daquele restaurante ou daquela loja, por exemplo. E é uma oferta, né? Aquela empresa, ela oferece esse benefício para os consumidores justamente como uma forma de incentivar que os consumidores comprem ali os seus produtos, os seus serviços disponibilizados naquele local. Então, apesar de que em alguns momentos essa internet ela seja por senha, ou seja, somente para os consumidores, os clientes, né, daquele restaurante, por exemplo, não é nada interessante que no momento em que ele não esteja consumindo, ele faça a utilização dessa internet. Agora é difícil, né, configurar isso. Denúncias ou a empresa, ela também tem essa parcela de fiscalização, ela consegue identificar? A fiscalização é sempre possível, apesar de que na prática sabemos que é um pouco complicado pela quantidade, né, de contratos que existem. Atualmente, praticamente todos os imóveis têm aí algum serviço de telecomunicação instalado. Na prática, as denúncias elas têm uma efetividade maior, principalmente quando os próprios usuários começam a perceber que, se ele paga por aquele serviço, não é tão interessante assim que outras pessoas utilizem esse mesmo serviço, sobrecarregando a rede, trazendo uma vulnerabilidade maior, sem contar que
os custos aumentam sem ter esse retorno financeiro para a própria empresa e, no final das contas, quem paga, né, esse aumento dos custos é o próprio consumidor que tem esse seu contrato aí de forma legal e adimplindo com todas as suas prestações. Doutora Simone, nós recebemos uma pergunta aqui que diz o seguinte, recentemente a pessoa aumentou o pacote de internet, mas o modem para o serviço já era ultrapassado, né? Ela pagou um mês sem usufruir a banda larga. Quais são os direitos dessa consumidora? Ela, nesse caso, a operadora pode reparar a situação, deve reparar a situação. Isso acontece também, né? Às vezes as empresas não têm equipamentos adequados para todos os consumidores, é um serviço que todo mundo contrata hoje. Nesse caso, ela tem o dinheiro de volta? O interessante é que a operadora seja sensível a isso, a essa situação, né? Primeiro, se não existe um modem compatível, se ela não consegue naquele momento fazer essa troca do modem, já é um pouco crítico ela ter, né, aumentado esse contrato, provavelmente que é mais oneroso, ou seja, o consumidor vai pagar um preço a mais para ter um acesso maior à internet, mas, por outro lado, o seu modem não possibilita a utilização na prática, né? Se esse consumidor ele ficou impossibilitado de utilizar esse serviço, o que se espera entre em contato imediatamente com a operadora, já faça essa sua reclamação, já peça a solução desse problema. O que se espera também é que a operadora, num prazo muito rápido, aí, aproximadamente 24 horas, já faça essa troca para que aquele serviço que ela ofereceu possa realmente ser utilizado pelo consumidor. E caso isso não seja solucionado, o consumidor pode aí fazer até mesmo uma reclamação na própria Anatel. A gente está falando aqui dessas questões todas que envolvem o consumidor, até crime, porque a pessoa pode ser presa, né, quando usar o Wi-Fi sem autorização, mas o diálogo é sempre a melhor saída, né? A conciliação para evitar essas medidas mais drásticas. Sempre se recomenda conversar, tentar chegar a um acordo para que essa prestação de serviço flua aí, né, de forma interessante, tanto para o consumidor quanto para a própria empresa. Doutora Simone, mais uma vez, obrigada pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco as últimas notícias envolvendo o coronavírus. Continue com a gente, até já. Justiça é conformidade de cidadãos, atender aos anseios de cidadãos, do ponto de vista de dignidade pessoal. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reduziu para 2,4% a previsão de crescimento da economia mundial neste ano por causa do coronavírus. Segundo a OCDE, as perspectivas permanecem moderadas e incertas devido ao surto da doença. Para o Brasil, a estimativa de crescimento foi mantida em 1,7%. Até agora, 2 casos foram confirmados aqui no país, em São Paulo. De olho no combate à doença, o Distrito Federal declarou estado de emergência na saúde. O decreto assinado pelo governador Ibanez Rocha do Distrito Federal tem validade de 180 dias. Mesmo sem casos da doença confirmados, ao declarar estado de emergência, o Distrito Federal fica autorizado a comprar sem a necessidade de licitação medicamentos e equipamentos necessários para o atendimento aos pacientes. No início de fevereiro, o governo federal já havia declarado estado de emergência na saúde. O decreto de emergência na saúde do Distrito Federal foi publicado antes mesmo do Ministério da Saúde confirmar o segundo caso de coronavírus no Brasil. O paciente vive em São Paulo e voltou de Milão, na Itália, na semana passada. As autoridades de saúde adotaram os mesmos procedimentos utilizados com o primeiro paciente diagnosticado com coronavírus. O homem de 32 anos passa bem e está isolado em casa. Além dos 2 casos confirmados de coronavírus, o Brasil tem hoje 252 casos suspeitos da doença. Mais da metade em São Paulo. O estado é seguido pelo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Distrito Federal, há 5 casos suspeitos. O Ministério da Saúde também lançou um aplicativo para celular com informações sobre o coronavírus.
Nele podem ser encontradas informações sobre hospitais e unidades de saúde que podem receber os pacientes, sintomas e formas de prevenção. Caso alguém esteja passando mal, também é possível preencher um formulário informando quais são os sintomas e se a pessoa teve contato com algum paciente suspeito de estar infectado com o coronavírus. As autoridades do Amapá investigam as causas do naufrágio do navio Ana Caroline III, na madrugada do último sábado, no sul do estado. Os bombeiros retomaram hoje as buscas por corpos. Pelo menos 13 mortes já foram confirmadas e várias pessoas ainda estão desaparecidas. A embarcação tinha entre 60 e 70 pessoas. Segundo os bombeiros, não há o número confirmado porque o navio não tinha lista de passageiros. A empresa dona da embarcação informou que ela estava alugada para um terceiro e que não sabe as causas do acidente. Os desafios do sistema prisional e do sistema socioeducativo vão ser discutidos nesta terça e quarta-feiras. No Conselho Nacional de Justiça, o repórter Guilherme Menezes conversou com a coordenadora-geral do Justiça Presente do CNJ, a Valdirene Dalfmark, que traça um quadro desses dois sistemas. O Estado brasileiro tem muito a se preocupar com o sistema penal e com o sistema socioeducativo. Historicamente, os dois foram deixados como políticas à margem de uma estrutura, de fato, de governança, de financiamento, de profissionalização das carreiras, o que faz com que hoje, como consequência, a gente tenha sistemas muito precarizados. Além disso, existe um fenômeno da sociedade brasileira do uso abusivo da pena privativa de liberdade, tanto no sistema adulto quanto no adolescente. E isso faz com que também a gente tenha uma sobrecarga num sistema que não foi preparado para ter tantas pessoas quanto está privando de liberdade ou mesmo tratando em medidas alternativas. É bom pensar que responsabilização penal, e no caso do socioeducativo, a responsabilização do adolescente também se dá em meio aberto. Mas tudo isso envolve o sistema de polícia, o sistema judiciário e também o sistema executivo na implementação dessas medidas. É um sistema bastante caro, que precisa ser mais eficiente do que está sendo, se preocupando com outras medidas que não até então foram tratadas. Então não é um problema apenas de dinheiro para se construir, para se abrir mais vagas, se construir mais penitenciárias. Eu diria que esse é o último caso. Nós temos uma demanda mais alta do que os recursos estão disponíveis. No entanto, já se gastou muito no Brasil nas últimas décadas nesse campo da privação de liberdade, da responsabilização, do aumento da estrutura do judiciário no sistema penal. Mas tem mais a ver com o tipo de medida que nós estamos aplicando, a forma e também o cuidado com as duas pontas, tanto a porta de entrada quanto a porta de saída. Nós falamos muito da execução propriamente da medida socioeducativa e da execução penal, mas a gente não fala como se dá a porta de entrada nesse sistema e como se dá a porta de saída. Por não tratar disso é que esse sistema também incha. O programa Justiça Presente começou com a posse do ministro Dias Toffoli no CNJ e no Supremo. De lá para cá, o que já foi feito para se combater os problemas desses dois sistemas, o socioeducativo e o penal? Justamente esse programa se preocupa com todo o ciclo, desde a porta de entrada, a execução e a porta de saída. E nesse um pouco mais de um ano de execução do programa, nós temos atividades acontecendo e entregas nas 27 unidades da federação, com a implementação do sistema eletrônico de execução penal, o CEU, já em quase todos os tribunais, apenas um tribunal que não está pactuado, que é o TRF4, todos os outros ou já implantados todos os processos de forma eletrônica ou em processo de implantação. Também entregamos escritórios sociais, que é para atender a população egressa do sistema prisional em vários estados. Estamos apoiando e qualificando as audiências de custódia nas 27 unidades da federação, com melhorias de processos em várias dessas unidades. Estamos também trabalhando para que a gente possa ter uma qualificação dos serviços de alternativas penais de monitoração eletrônica, implantando novos serviços em algumas unidades onde não existiam. Também temos feito várias agendas envolvendo a inclusão de pessoas privadas de liberdade
tanto fora do estabelecimento prisional, quanto a implementação de políticas de cidadania, de educação, de trabalho e outras políticas que são necessárias. Com isso, a gente consegue justamente atingir de uma maneira capilarizada, porque esse programa conta com essa ponta nos estados, junto com a parceria dos tribunais, e pensar uma política nacional judiciária que enfrente as questões do quadro que o Brasil hoje apresenta. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Você confere outras notícias do Poder Judiciário na nossa programação. Boa tarde para você, até amanhã e acompanhe agora o programa Fórum. Tchau, tchau.